Graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Eu venho aqui neste momento trazer uma palavra de Deus para o teu coração. A palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, no versículo de número 3 a seguir. Palavra poderosa. Vou falar sobre o semeador que saiu a semear. E eu queria deixar essa mensagem para o teu coração. Eu tenho certeza que de alguma forma Deus vai tocar a tua vida, vai trabalhar ao teu favor. De repente você chegou aqui nessa live e é com você mesmo que Deus quer falar. De repente você é alguém que já foi um semeador, ou que é um semeador. E é contigo que Deus quer falar. Deus quer trazer uma palavra para o teu coração. Ele quer tocar o teu interior. E eu quero ler com você neste momento. Palavra do Senhor, Mateus, capítulo 13, e o verso 3 a seguir. Diz assim: E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em uma boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e o outro 30. Agora, o versículo 9 diz assim: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma palavra muito poderosa. E eu queria deixar ela para a tua vida neste momento. O semeador, aqui nada mais do que o nosso Cristo. Ele veio e ele semeou a palavra. Ele trouxe ensinamentos de fé, de esperança, de paz, de salvação. Só que muitos rejeitaram a sua pregação, rejeitaram a sua palavra. E muitos dos que rejeitaram a sua palavra não viveram milagres, não alcançaram salvação para a sua vida, porque por algum momento deixaram com que as circunstâncias da vida tirassem a palavra do seu coração. E é sobre isso que eu quero falar com você. De repente você é alguém que já foi um semeador ou que é um semeador. E de repente você é aquele que semeia tanto em palavras, quanto até mesmo já ajudou muitas pessoas, já foi alguém que estendeu a mão para muita gente. E de repente você sentiu-se tratado com ingratidão. Porque você estendeu a mão, você ajudou, você ministrou a vida de alguém, e de repente essa pessoa, ela não deu ouvidos, não deu crédito à tua ajuda ou à tua palavra. E no meio do caminho você se frustrou, você se entristeceu. Porque de repente você pensou: alguém não deu valor à minha palavra, não deu valor à minha ajuda. Mas é sobre isso que eu quero falar com o teu coração aqui. Jesus, em nenhum momento, ele deixou de pregar a palavra, de levar o evangelho, mesmo que as pessoas rejeitaram a sua palavra, rejeitaram a sua pregação. Ele nunca deixou de falar do seu amor, de falar do reino de Deus, porque alguém deixou de acreditar, porque alguém deixou de confiar, porque alguém não deu créditos ou não deu ouvido à sua pregação. Por que ele fez isso? Porque ele tinha um objetivo, que era anunciar o reino de Deus. Ele tinha um propósito, e o propósito que ele tinha era muito maior do que a ingratidão das pessoas, do que a dúvida que as pessoas tinham a respeito do que ele ensinava. E é disso que eu quero falar com você. O teu chamado, o teu ministério, aquilo que Deus colocou na sua mão, o que você é para as pessoas, não podem impedir de você viver o propósito de Deus na sua vida.
Você não pode deixar a ingratidão das pessoas, ou até mesmo a falta de fé das pessoas, naquilo que você prega, ou naquilo que você ajuda, abalar a tua fé, abalar a tua esperança. Você não pode deixar com que a ingratidão das pessoas paralise aquilo que Deus colocou na sua mão. De repente você é alguém que gosta muito de ajudar as pessoas, mas por muito ajudar se frustrou, se entristeceu, porque não viu o reconhecimento, por mais que você não busque o crédito de ninguém, mas você não viu a gratidão das pessoas, você apenas recebeu ingratidão, e isso talvez te frustrou, te entristeceu, só que você não pode deixar de ser quem você é, por conta do que as pessoas são ao teu respeito. Você precisa continuar focado no teu propósito. Você tem um chamado, você tem um propósito, e hoje a mensagem de Deus para a tua vida é: independente se as pessoas vão tratar você com gratidão pelo que você faz ou pelo que você prega, continue pregando, continue ajudando, continue estendendo sua mão. Por que que você diz isso para mim? Porque tudo que você faz no mundo físico tem reação no mundo espiritual. Quando você ajuda alguém, por mais que a pessoa seja ingrata, isso já foi registrado no céu e a bênção do Senhor vai vir sobre a tua vida. Quando você prega uma mensagem para o coração de alguém e a pessoa não dá crédito, ou até mesmo no início dá crédito, mas depois acaba se esquecendo, ou acaba até mesmo dizendo que não ouviu de você pregar, que não ouviu você falar, que não ouviu. Ei, Deus está dizendo para o teu coração, não importa o que dizem, o que importa é que o que você fez de coração voltado a ser um semeador. De repente você é alguém que muito semeou, muito ajudou, e não viu resposta. Só que entenda, Deus viu. Deus estava do teu lado. Deus estava lá com você no momento que você ajudou, no momento que você abençoou a vida de alguém. Deus viu, e é isso que importa, porque se Deus viu, vai ter recompensa para a tua vida. Se Deus viu, vai ter resultado de bênção para a tua história. Aqui a palavra diz que o semeador, ele saiu a semear, ou seja, ele tinha um objetivo, que era semear. E as sementes, elas se espalharam. Ou seja, as sementes, elas caíram sobre a terra, sobre lugares de semeadura. Só que a semente que caiu ao pé do caminho, as aves a comeram. Ou seja, as aves a destruíram, ela não cresceu, ela não deu fruto. E o que é isso? O que isso significa? O que a semente que cai à beira do caminho significa? A semente que cai à beira do caminho é aquela palavra que é lançada para a vida de alguém, ela até ouve, ela até recebe, ela até diz, toma posse. Só que logo o inimigo vem e rouba do coração dela essa palavra. Logo o inimigo vem e cega o seu entendimento. E essa pessoa passa a não ter resultado de milagre. Por quê? Porque ela se esqueceu do que ouviu, porque o inimigo tirou da sua mente, o inimigo tirou da sua vida e ela parou de acreditar. Porque ela se esqueceu. Porque ela foi algo fácil do inimigo, porque apenas ouviu, mas não deu crédito, não guardou no seu coração, não levou para a sua vida. E isso fez com que ela se despercebesse e automaticamente o inimigo destruiu a palavra do seu coração. E muita gente é assim. Muita gente até ouve, mas por não dar crédito, por não aceitar, o inimigo acaba vindo e tirando do seu coração. De repente eu falo para alguém, você ouviu alguém dizer assim, você vai ser abençoado, você vai ser próspero, você vai ser alguém que vai ser referência, e você até ouviu, no momento recebeu, mas o inimigo veio e roubou a tua esperança, o inimigo veio e roubou a tua fé, o inimigo veio e tirou de você aquela palavra e você deixou de acreditar, porque o inimigo veio e falou para você que você não ia, que você não conseguiria, que você não seria capaz. Só que neste momento eu venho trazer uma palavra que vai transformar o teu interior, vai transformar o teu coração, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de paz, uma palavra de cura, que Deus hoje entrega para o teu coração. E qual é essa palavra?
É Deus dizendo para você assim, que Ele já preparou um milagre para a tua vida. Ele já preparou um milagre para o teu coração. E você precisa aceitar que o que Ele fez e o que Ele faz por você é muito melhor do que o inimigo tem lançado a teu respeito, do que as frases, as palavras de frustração que o inimigo tem falado ao teu respeito. Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Deus tem uma palavra de milagre para a tua história. Ele tem uma palavra de transformação para a tua casa, para a tua família. Você precisa aceitar de que se Deus lançou uma palavra, ou se alguém determinou algo profético sobre a tua vida, irá acontecer no tempo certo sobre a tua história, sobre a tua vida. Deus, ele não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Se ele falou algo ao teu respeito, ele vai realizar na sua vida. Você precisa crer. Você precisa confiar em Deus. Você precisa entregar a sua vida por completo a Deus e aceitar os planos dele na sua vida, que sempre serão melhores do que os teus. Ele sempre vai ter o melhor para te entregar. E o texto continua dizendo que uma parte caiu ao ver do caminho e a outra parte caiu entre os pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu. Mas por não ter terra suficiente com profundidade, o sol veio e matou essa semente. Matou essa árvore. E o que isso significa? É quando a pessoa ela ouve a palavra, mas ela não consegue criar raízes com profundidade. E aonde a perseguição, aonde a tribulação, aonde um momento de opressão vem, e aí ela acaba morrendo espiritualmente, porque o inimigo veio com opressão sobre a sua vida e destruiu a sua vida. E é isso que eu quero dizer para você aqui nessa live, que Deus hoje ele está te levando para um lugar de profundidade. Você vai ter raízes que serão profundas. Você vai ser plantado e você não vai ser morto pelo sol, pelas tribulações, pelas angústias, pelas frustrações. Você não vai ser morto por nada. Deus vai te dar estrutura na sua vida. Você vai ser uma árvore que vai dar frutos de milagre para a tua história, para a tua casa, para a tua família. Deus está te chamando para um lugar de profundidade. Ele está te trazendo a viver algo novo na tua história, na tua vida, na tua casa, na tua família. Há um novo de Deus para você. Há um novo de Deus para a tua história. Você precisa aceitar o que Deus tem preparado para a tua vida. Não deixe o inimigo soprar o teu ouvido e dizer que você não vai ter estrutura, que você não vai suportar, que você não vai conseguir. É Deus dizendo para você neste momento, eu já te coloquei num lugar onde é sólido, onde você vai sim criar raízes e você vai dar frutos de milagre. Você precisa aceitar que Deus, ele está cuidando de você. Ele está cuidando da sua vida, da tua casa, da tua família. Ele não irá te deixar só. E a palavra continua dizendo que outra caiu em meio aos espinhos. E ela até cresceu. Mas os espinhos a sufocaram. E ela morreu. E o que é isso? É aquela pessoa que ela ouve a palavra, mas as preocupações, as ilusões, o desejo por riqueza, por ganância, sufoca ela e torna ela infrutífera. Porque ela não consegue viver, ela não consegue crescer, porque todas as vezes que ela começa a se levantar, algo vem para sufocar, para paralisar, e ela não consegue ir para frente, porque existe algo paralisando a sua vida, que não permite com que ela caminhe em direção ao seu milagre. É isso que eu quero dizer para você, que Deus ele não irá deixar você se sufocar. Se ele te plantou, se ele te direcionou, é porque você vai crescer e você vai dar frutos. Não deixa com que as frustrações, não deixa com que o inimigo sopre ao seu ouvido, que você não vai viver milagres. Deus está dizendo para você,
eu vou te dar a estrutura, você vai viver um milagre de Deus. E aqui vem a última parte desse texto que eu quero trazer para você, e o mais importante é o que está escrito. E a outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro produziu 60 e o outro produziu 30. E o que isso significa? É aquele que ouve a palavra, guarda no seu coração, independente das frustrações, independente das tribulações, independente das perseguições, independente das lutas, das dificuldades, ele permanece firme, acreditando que aquele que falou é fiel para cumprir na sua vida. Deixa eu declarar algo para você aqui neste momento. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir na sua vida, independente das suas frustrações, independente das decepções que você viveu, independente das angústias, das desilusões, independente dos abandonos, independente das rejeições que você passou, independente das acusações, das calúnias, independente das pedradas, independente dos momentos de dores, independente dos momentos em que você chorou, em que você viveu momentos de dor, Deus, ele é fiel para cumprir na sua vida aquilo que ele prometeu. Só que a palavra guarda a palavra no coração. Não rejeite aquilo que Deus colocou na sua mão. Não abandone aquilo que Deus te deu. Independente das circunstâncias, diga assim, eu vou permanecer firme, porque eu creio que o meu Deus, ele é fiel para cumprir na minha vida. Deus está falando com você hoje. E a palavra dele para você é: permaneça firme. Não negue a sua cruz. Não rejeite aquilo que Deus colocou na sua mão. Não trate o chamado de Deus na sua vida como qualquer coisa. Não trate aquilo que Deus colocou na sua mão como algo normal, algo qualquer. Ei, Deus está falando para você que o que Ele te deu, o que Ele colocou na tua mão é importante. Muita gente queria receber um chamado de Deus na sua vida e não recebeu. Muita gente queria fazer o que você tem a oportunidade de fazer e não faz. Por quê? Porque não conseguem fazer, não tem estrutura, mas Deus te chamou, Deus te deu estrutura e você não pode tratar o que Ele te deu como pouca coisa. Fazer pouco caso daquilo que Ele colocou na tua mão. Achar que está tudo bem do jeito que está tudo certo, não. Deus está dizendo para você, você é uma árvore que nasceu para dar frutos. Existem pessoas que estão te observando, você é referência. Você é referência para alguém. Só que todas as vezes que você deixa o inimigo roubar a palavra do teu coração, todas as vezes que você deixa as circunstâncias sufocar a tua alma, sufocar o teu interior, todas as vezes que você deixa os espinhos que te ferem paralisarem a tua ação, a tua reação, e você para, você desiste, você retrocede, você estaciona, você acaba fazendo com que aquelas pessoas que elas olham para você e te têm como exemplo, elas se frustrem junto com você. Deus está dizendo para você, você é referência, você não pode parar, você não pode desistir, você não pode abandonar a tua fé por causa das lutas, das provações. Ei, se você está sendo provado, se você está passando por um momento de luta, de angústia, de sofrimento, de rejeição, ou até mesmo de abandono, ou até mesmo de frustração, sabe o que está acontecendo? É você estar sendo forjado, porque muitas pessoas estão vendo a tua realidade, só que muita gente já está dizendo assim, eu não dou um dia, eu não dou 2 dias, eu não dou um mês, eu não dou um ano, eu não dou tanto tempo para parar, para desistir. Só que enquanto você permanece firme, confiando, acreditando em Deus, enquanto você permanece firme, confiando que Deus é na sua vida, ele começa a movimentar as águas ao teu favor. E aí aquilo que parecia ser impossível vai começar a acontecer, vai se tornar possível na sua vida. Aquilo que parecia não dar certo vai começar a dar certo. Aquilo que parecia ser algo difícil de você alcançar vai vir à tua mão. Porque você não desistiu, você não abandonou a tua fé. Deixa eu dizer para você, você não nasceu para parar, para desistir. Você não nasceu para ser alguém que está à beira do caminho, favorável ao inimigo. Você não nasceu como alguém que talvez está no meio de rochas, de pedras, aí não é o teu lugar. Deixa eu falar para você, se você está se sentindo sufocado no meio de pedras, no meio de rochas, é porque aí não é o terreno que Deus preparou para você. Deus tem um terreno de profundidade para você.
Se você está se sentindo sufocado, como alguém que não consegue manifestar o poder de Deus que tem na sua vida, como alguém que não consegue trabalhar para Deus, se você se sente sufocado, é porque aí não é o teu lugar, você está no meio de pedras. E isso pode te matar. É Deus dizendo, está na hora de você sair e ir para o lugar que eu te direcionei. É onde você vai dar frutos. Mas aí se você se sente entre espinhos, onde você não consegue se levantar, porque são muitas calúnias, muitas afrontas, muita perseguição, e você se sente, toda vez que você tenta se levantar, você se sente ferido, porque alguém te diz que você não pode, alguém te aponta o dedo, alguém te aponta as suas falhas, alguém levanta contra a tua vida, e aí você fica sem reação, Deus dizendo para você, você não foi chamado para estar entre espinhos, você foi chamado para ser plantado em uma terra fértil, aonde você vai poder produzir os frutos de milagre que Deus colocou na sua mão. E Deus está dizendo para o teu coração, para de chorar, de se lamentar por pessoas que não estão dando crédito à tua palavra, que não estão dando crédito à tua pregação. Está na hora de você começar a direcionar a tua mensagem para pessoas que vão te ouvir, que vão entender que Deus é na sua vida. Deus está dizendo para você, se você está no meio de pessoas que não acreditam, que duvidam da tua pregação, não pare de pregar. Não pare de louvar, não pare de fazer aquilo que Deus colocou na sua mão, por causa dessas pessoas. Mas continue fazendo, porque existem pessoas que Deus vai direcionar para ouvir a tua pregação, para ouvir o teu louvor e para serem tocados por Deus através da sua vida. Se existe alguém que não confia, que não te apoia, que não te ajuda, que não está contigo, ei, tá tudo bem, tá tudo certo. É Deus dizendo para você, eu vou direcionar pessoas certas para andar contigo, para estar contigo, para estar do teu lado, para te ajudar, para te estender a mão. Você é alguém que foi separado por Deus, você não pode parar por nada neste mundo, você não pode desistir. E não adianta querer fugir, não adianta querer se esconder. Não adianta, é só pior, você só atrasa o que Deus tem para fazer na sua vida. Quando você foge do chamado, quando você se esconde, quando você diz assim, não, eu vou ficar aqui no meu cantinho, ninguém vai me ver, eu vou na igreja quando dá, quando eu conseguir eu vou, tá tudo certo, eu vou ficar na minha, não adianta. Porque enquanto você não fizer o que Deus colocou na tua mão para fazer, você não vai progredir, você não vai para frente, nada dá certo na sua vida. E aí a pergunta que eu te faço é, até quando você vai continuar na vida que você vive? Até quando você vai continuar sem viver um milagre de Deus na sua vida? Por conta das tuas escolhas. É Deus dizendo assim, quando você escolhe rejeitar o chamado que Ele te deu, que é algo que não se rejeita, mas que se faz com amor, com dedicação, você acaba paralisando o mover de Deus na sua vida. Você acaba paralisando até mesmo as tuas vitórias, as tuas conquistas, porque você deixa de fazer aquilo que Ele colocou na sua mão para você fazer. Eu sou obrigado a fazer, você não é obrigado, mas você deve fazer por amor, não por obrigação, porque o que Ele já fez por você não se compara. Aí você vai olhar para a tua vida e dizer, mas olha como está a minha vida. E Deus olha para você e diz, tem muita gente pior do que você. Só que o que você vai viver é muito grande, é extraordinário, mas você precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Você não pode fugir do teu chamado. Você não pode fugir daquilo que Deus chamou para a tua vida. Talvez você está entrando aqui nessa live agora e você está dizendo assim, o que eu estou fazendo aqui? E Deus está dizendo, você está aqui porque há uma mensagem de Deus para o teu coração. E a mensagem é para você não desistir, para você não abandonar a tua fé, para você não rejeitar o teu chamado, para você não rejeitar a missão que Deus colocou na sua mão. Você é alguém que vai alcançar vidas, vai alcançar famílias, você é alguém que vai alcançar lares, e você precisa estar no centro da vontade de Deus, porque se você foge da vontade, do centro, do querer de Deus, por alguma frustração, por alguma desilusão, você acaba oprimindo aquilo que existe dentro de você. E é por isso que às vezes você não consegue avançar, conquistar. Você não consegue viver milagres. Porque você está preso a coisas que não estão no teu chamado, não estão relacionadas com a tua vocação. Se você foi vocacionado por Deus para pregar, pregue. Se você foi vocacionado por Deus para orar, ore. Se você foi vocacionado por Deus para cantar, cante. Se você foi vocacionado por Deus para ajudar, ajude, estenda a mão.
Se você foi vocacionado por Deus para fazer algo, faça. Não abandone a tua fé. Não abandone aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer. Você é alguém que é separado, que é escolhido por Deus, e você precisa estar conectado com a vontade de Deus. Ei, não deixa com que o inimigo paralise a tua fé em Cristo. Não deixe com que o inimigo roube o que há de melhor em você, que é essa essência. Tem muita gente que já parou até mesmo de sorrir, porque está frustrado no meio do caminho, você está paralisado, você não consegue ir para frente, você não consegue ir para lugar nenhum, porque você não sabe nem o que fazer. E é Deus dizendo para você, está na hora de você fazer aquilo que eu coloquei na tua mão para você fazer. Você não pode fugir daquilo que é a tua realidade, irmão. Daquilo que é a tua realidade, meu irmão. E o que é? Você foi chamado para ser referência. Sabe por que você sofre angústia? Sabe por que você sofre dores? Sabe por que às vezes você se sente angustiado, oprimido, e você não sabe o porquê que você está passando por isso? É porque você é alguém que foi chamado para ser referência. E existem pessoas que estão olhando para você. Muitos estão esperando de você o que você tem que fazer. Muitos estão esperando de você o que Deus colocou na sua mão para fazer. E muitos estão esperando de você a sua queda. E sabe quando você para de fazer o que Deus colocou na tua mão para fazer? Existem muitos que vão se frustrar. Mas existem muitos que vão bater palmas e vão dizer assim, eu sabia que ele não ia conseguir. Eu sabia que ela não ia conseguir. Eu sabia que ela não ia chegar, que ele não ia chegar a lugar nenhum. E é Deus dizendo para você, ei, você não foi chamado para viver momentos de dificuldade. Você não foi chamado para viver momentos de dor, de frustração, de desilusão. Não deixe o inimigo dizer para você que é normal o que você vive. Não deixe o inimigo dizer para você que é normal o que você enfrenta. Que tá tudo certo, que todo mundo passa por isso. Ei, todo mundo vai passar sim, mas passar é uma coisa, viver é outra. Você não foi chamado para viver assim. Você foi chamado para viver algo novo de Deus para a tua história. Talvez você é alguém que, de tanto se frustrar no meio da sua caminhada, no meio da sua vida, você já se conformou com o que você vive, você diz assim, tá tudo certo, é assim mesmo, a vida é assim. Não, Deus está dizendo para você, não é assim. Você é alguém que foi chamado para viver a excelência de Deus. Talvez você venha de uma geração que outrora pregava que ser cristão é viver na miséria. Ser cristão é viver passando por luta, por dificuldade, por momentos de angústia, que tá tudo certo. Não, você não foi chamado para andar de cabeça baixa. Você foi chamado para levantar a cabeça e andar de cabeça erguida, vivendo milagres, vivendo propósitos de Deus. Deus sempre vai ter o melhor para você. Mas você precisa determinar sobre a tua história, sobre a tua vida. Eu estou falando para alguém que nesse momento talvez você está me olhando e por tanto se decepcionar, por tanto se frustrar, você já disse para você mesmo, para mim não tem mais esperança, para mim não tem mais solução, não há nada que eu faça que vai mudar a minha vida. E olha Deus dizendo para você, ei, você está enganado. A solução, a esperança, a mudança de vida para você. Deus não te chamou para viver frustrado. Deus não te chamou para se conformar com a dor, com a desilusão, com a frustração. Deus não te chamou para se conformar com a humilhação. Deixa eu falar uma coisa aqui, que se torna um ditado muito popular e que muita gente não entende. Tem gente que diz assim que os humilhados serão exaltados. E muita gente se agarra nisso e aceita ser humilhado a vida toda. Muita gente se agarra nessa palavra e aceita viver humilhado a vida inteira. Porque tem como que os humilhados serão exaltados, o que está na Bíblia. Eu digo para você, não está assim não. A Bíblia está dizendo que aquele que se humilha, ele alcança a misericórdia. Deus o exalta. Aquele que se humilha. Então, quando fala de se humilhar, não é se humilhar para as pessoas, não é se humilhar para o sistema, não é se humilhar para quem acha que está certo, para quem... Não, se humilhar perante Deus. É vir aos pés do Senhor e dizer, Senhor, eu realmente, Senhor, estou angustiado, estou triste, estou abatido, estou vivendo um momento de rejeição, de frustração, mas eu creio no teu milagre. Você precisa se humilhar para o Senhor. É só Ele que pode te dar uma direção, é só Ele que pode mudar a tua história, é só Ele que pode mudar a sua vida.
Pare de se humilhar para pessoas. Pare de se humilhar para quem não vai te ajudar, não vai te estender a mão. Pare de se humilhar nas redes sociais. Pare de ir lá para as redes sociais e choramingar a tua vida miserável que você vive, dizendo assim, porque ninguém me ajuda, porque ninguém me apoia, porque ninguém me estende a mão, porque ninguém está comigo. Ei, é Deus dizendo para você através dessa palavra, você não foi chamado para se humilhar, você foi chamado para ser referência e você foi chamado para Deus te exaltar na terra. Então pare de falar dos teus problemas, das suas dificuldades e comece a falar daquilo que existe aí dentro de você, que é o quê? Que é o amor de Deus que está aí dentro, que está bramando, que está dizendo para você, você foi chamado para reagir no mundo espiritual. Você precisa entender que Deus te chamou para viver um milagre. E você precisa ter fé. Você precisa confiar que Ele é fiel na sua vida, na sua história. Não se frustre, não se iluda. E não deixe a opinião das pessoas mudarem aquilo que é essência tua. O que é essência, o que está aí dentro, é a tua essência. E isso ninguém muda, opinião nenhuma muda. Você não é, como a tua mãe mesmo dizia, você não é qualquer um. E hoje é Deus dizendo para você, você não é qualquer um. Existe uma essência aí dentro do teu coração que não é definida pelo que as pessoas dizem, pelo que as pessoas acham de você, pelo que as pessoas pensam a teu respeito. Você é alguém que Deus escolheu para viver um milagre. Pare de aceitar palavras de pessoas que vivem uma vida frustrada, uma vida iludida, uma vida derrotada, uma vida que não tem frutos de milagre. Pare de ouvir pessoas. Você vai se aconselhar com pessoas, buscar aconselhamento para o teu relacionamento com pessoas que nunca deu certo com ninguém, com pessoas que vivem uma vida destruída, nunca conseguiu viver um relacionamento, mandar um relacionamento saudável. Que conselho que essa pessoa vai ter para você? Você busca conselho com pessoas que não entendem e ainda vão te dar um conselho errado, dizer para você que você precisa reagir, que você precisa aceitar. Não, Deus dizendo que você não precisa aceitar, não, você precisa confiar em Deus. Você precisa acreditar que Ele é fiel para fazer um milagre na sua vida. Você é alguém que é a excelência de Deus. Então você não precisa aceitar viver uma vida medíocre. Você não precisa aceitar viver uma vida humilhada e achar assim, porque se eu não tiver debaixo dessa humilhação, eu não vou ser amado. Se eu não tiver debaixo dessa humilhação, eu não vou ser reconhecido. Se eu não tiver debaixo dessa humilhação, eu não vou ser aceito. Ei, aquele que te chamou, que te escolheu, ele já te aceitou, ele já cuida de você. Tem muitas pessoas que se humilham dentro de um ministério porque querem ser reconhecidos. Tem pessoas que se humilham, até mesmo dentro de uma empresa, porque querem ser reconhecidos. Tem pessoas que se humilham para o patrão, para o amigo, para o pai, para a mãe, para os irmãos, para todo mundo se humilha, porque não quer perder aquele relacionamento. E a Deus dizendo para você, você só tem que se humilhar na minha presença. Para de aceitar a opinião das pessoas ao teu respeito. Ei, pare de aceitar o que as pessoas falam ao teu respeito. Você não foi chamado para dar ouvidos para pessoas, você foi chamado para dar ouvidos à voz de Deus. E hoje Deus está dizendo para você, você é uma árvore que nasceu para frutificar frutos de milagre. Você é uma árvore que nasceu para frutificar frutos de bênção. Existem coisas que precisam ser quebradas na sua vida. Existem maldições que precisam ser quebradas na tua casa, na tua família. Eu já fiz live aqui de quebra de maldição, que a pessoa foi tocada lá na sua casa, lá no seu lar. O inimigo estava aprisionando ela, o inimigo estava retendo ela, não conseguia nem se dar bem com ela mesma, muito menos com as pessoas que estavam na sua volta. E isso não era culpa dela, era culpa de maldições que estavam sobre a sua vida, que foram carregadas de gerações, até mesmo de pessoas. O mundo espiritual é real e você às vezes não consegue entender. Tem gente que até desacredita, que fala que não acredita em anjos, que não acredita em demônios, que não acredita em Deus, e tá tudo certo, você não precisa acreditar. Tem gente que não acredita em Deus, e tá tudo certo, você não precisa acreditar. Eu não acredito no demônio, e tá tudo certo, você não precisa acreditar. Só que uma coisa é certa para tua vida. Se você acredita em Deus ou não, você acredita no inimigo ou não, não importa. Só que enquanto você se achar autossuficiente e achar que tá tudo certo, você vai passar a estar do lado de quem? Daquele que está colocando a dúvida no teu coração.
Deus, ele não traz dúvida. Deus, ele traz certeza. É Deus dizendo para você, eu tenho certeza que se você estiver na minha direção, se você estiver fazendo a minha vontade no meu caminho, você vai viver um milagre para a sua história. Amém? Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua casa. Eu quero abençoar a sua família. Você que ouviu essa mensagem, eu quero que você receba ela no teu coração hoje. É Deus dizendo para você, ei, se você é um semeador, continue semeando. Ah, mas ninguém vai me ouvir, não importa. Alguém vai te ouvir. A tua mensagem vai chegar para alguém que vai ser tocado por Deus. E se você é alguém que foi semeado, e que sente que o inimigo roubou a semente de você, que sente que está entre as pedras ou entre os espinhos, é Deus dizendo, você precisa ir para o próximo passo. Qual é o próximo passo? É ir para dentro da palavra, ir para dentro daquilo que Deus colocou na sua vida, na vocação que Deus te chamou, para você viver um milagre extraordinário na tua história. Deixa eu abençoar a sua vida. Senhor, eu abençoo agora a vida, Pai, de cada um. Eu quero, Senhor, determinar, Senhor, que a tua mão vai trazer milagres sobre as vidas, sobre as famílias. E que não haverá, Senhor, frustrações. Que não haverá desilusões. Que o Senhor vai trazer frutos de milagres e bênçãos sobre a vida de cada um. E que a tua mão, Senhor, vai trazer, Pai, frutos de prosperidade. Senhor, que toda palavra lançada contra as vidas caia por terra neste momento. E que não haja, Senhor, impedimento daquilo que o Senhor tem para fazer na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.